Capítulo 20. E Davi fugiu de Naiote em Ramá. No entanto, veio e disse na frente de Jonatã: Que fiz eu? Qual é meu erro? E que pecado cometi perante teu pai? Pois ele está procurando a minha alma. A isso lhe disse ele: É inconcebível. Não morrerás. Eis que meu pai não fará nem coisa grande, nem coisa pequena, sem a revelar ao meu ouvido. E por que razão me esconderia meu pai este assunto? Tal não acontece. Davi, porém, jurou ainda em adição e disse: Teu pai seguramente deve saber que tem achado favor aos teus olhos, e por isso dirá: Não saiba disso Jonatã, para que não se sinta magoado. Mas, de fato, assim como vive Jeová e como vive a tua alma, há apenas um passo entre mim e a morte. E Jonatã prosseguiu, dizendo a Davi: Farei para ti o que a tua alma disser. A isso Davi disse a Jonatã: Eis que amanhã é lua nova, e eu mesmo, sem falta, devia estar sentado com o rei para comer. E terás de mandar-me embora, e eu terei de esconder-me no campo até a noitinha do terceiro dia. Se é que teu pai der falta de mim, então terás de dizer: Davi pediu-me encarecidamente licença para correr a Belém, sua cidade, porque há ali um sacrifício anual para toda a família. Se ele disser assim, está bem, significa paz para o teu servo. Mas, se realmente ficar irado, sabe que resolveu aquilo que é mal. E tens de usar de benevolência para com o teu servo, pois levaste o teu servo a um pacto de Jeová contigo. Mas, se houver erro em mim, entrega-me tu mesmo à morte, pois por que me havias de levar a teu pai? Então disse Jonatã: Isso é inconcebível no que se refere a ti. Mas, se eu realmente souber que meu pai resolveu trazer sobre ti o mal, não te hei de informar? Então disse Davi a Jonatã: Quem me informará sobre se aquilo que teu pai te responder é duro? Jonatã, por sua vez, disse a Davi: Vem, e saiamos ao campo. Assim, ambos saíram ao campo. E Jonatã prosseguiu, dizendo a Davi: Jeová, o Deus de Israel, seja testemunha de que sondarei meu pai por volta desta hora, amanhã ou no terceiro dia, e se ele estiver bem disposto para com Davi, não te enviarei recado e não o hei de revelar ao teu ouvido? Assim faça Jeová a Jonatã e assim lhe acrescente mais, caso parecer bem a meu pai fazer-te mal, se eu deveras não o revelar ao teu ouvido e não te mandar embora, e tu não fores certamente em paz. E mostre Jeová estar contigo, assim como mostrou estar com meu pai. E não usarás tu, se eu ainda estiver vivo, sim, não usarás tu da benevolência de Jeová para comigo, para que eu não morra? E não deceparás a tua própria benevolência para com os da minha casa por tempo indefinido, nem mesmo quando Jeová decepar os inimigos de Davi, cada um da superfície do solo, será decepado o nome de Jonatã da casa de Davi. E Jeová tem de requerer isso da mão dos inimigos de Davi. E Jonatã, pois, jurou novamente a Davi por causa do seu amor por ele, porque o amava como amava a sua própria alma. E Jonatã prosseguiu, dizendo-lhe: Amanhã é lua nova, e certamente se dará falta de ti, porque o teu assento estará vago. E certamente no terceiro dia se dará muita falta de ti. E terás de vir ao lugar onde te escondeste no dia de trabalho, e terás de ficar perto desta pedra aqui. E no que toca a mim, atirarei 3 flechas para um lado dela, enviando-as a um alvo onde eu quiser. E eis que enviarei o ajudante, dizendo: Vai, acha as flechas. Se eu disser especificamente ao ajudante: Eis que as flechas estão para cá de ti, traze-as. Então vem, pois significa paz para ti e não há nada, por Jeová que vive. Mas se eu disser ao mancebo o seguinte: Eis que as flechas estão para lá de ti, vai, porque Jeová te mandou embora. E quanto à palavra que falamos, eu e tu, ora, esteja Jeová entre mim e ti por tempo indefinido. E Davi passou a esconder-se no campo. E veio a ser lua nova, e o rei foi sentar-se à refeição para comer.
E o rei estava sentado no seu assento, como das outras vezes, no assento junto à parede. E Jonatã estava defronte dele, e Abner estava sentado ao lado de Saul. Mas o lugar de Davi estava vago. E Saul não disse absolutamente nada naquele dia, pois disse para si: aconteceu alguma coisa, de modo que não está limpo, por não ter sido purificado. E sucedeu, no dia depois da lua nova, no segundo dia, que o lugar de Davi continuou vago. Então Saul disse a Jonatã, seu filho: por que não veio à refeição o filho de Jessé, nem ontem nem hoje? Portanto, Jonatã respondeu a Saul: Davi pediu-me encarecidamente licença para ir a Belém. E prosseguiu, dizendo: por favor, manda-me embora, porque temos um sacrifício de família na cidade, e foi o meu próprio irmão quem me deu ordem. Agora, pois, se eu tiver achado favor aos teus olhos, deixa-me escapulir, por favor, para que eu vá ver meus irmãos. É por isso que ele não veio à mesa do rei. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatã, e ele lhe disse: filho de uma moça rebelde, não sei muito bem que escolhes o filho de Jessé para a tua própria vergonha e para a vergonha das partes pudendas de tua mãe? Pois todos os dias que o filho de Jessé estiver vivo sobre o solo, tu e teu reinado não ficarão firmemente estabelecidos. Agora, pois, manda trazê-lo a mim, porque está destinado à morte. No entanto, Jonatã respondeu a Saul, seu pai, e lhe disse: por que deve ser entregue à morte? Que fez ele? A isso Saul foi arremessar a lança contra ele para golpeá-lo. E Jonatã ficou sabendo que tinha sido resolvido por seu pai a entregar Davi à morte. Jonatã levantou-se imediatamente da mesa em ira acesa e não comeu pão no segundo dia depois da lua nova, porque tinha sido magoado com respeito a Davi, visto que seu próprio pai o havia humilhado. E sucedeu, de manhã, que Jonatã foi sair ao campo do lugar designado de Davi, e estava com ele um jovem ajudante. E ele passou a dizer ao seu ajudante: corre, por favor, acha as flechas que atiro. O ajudante correu, e ele mesmo atirou a flecha para a fazer passar além dele. Quando o ajudante chegou até o lugar da flecha que Jonatã havia atirado, Jonatã começou a chamar atrás do ajudante e a dizer: não está a flecha mais além de ti? E Jonatã chamava atrás do ajudante: depressa, age rapidamente, não fiques parado. E o ajudante de Jonatã foi apanhar as flechas e depois veio ao seu amo. Quanto ao ajudante, não sabia de nada, somente Jonatã e Davi sabiam do assunto. Depois, Jonatã deu as suas armas ao ajudante que lhe pertencia e disse-lhe: vai, leva-as à cidade. O ajudante foi. Quanto a Davi, levantou-se de um lugar próximo ao sul. Lançou-se então com o seu rosto por terra e curvou-se 3 vezes. E começaram a beijar-se um ao outro e a chorar um pelo outro, até que Davi o tinha feito muito mais. E Jonatã foi dizer a Davi: vai em paz, visto que ambos juramos em nome de Jeová, dizendo: mostre o próprio Jeová estar entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua descendência, por tempo indefinido. Concordemente, Davi levantou-se e seguiu o caminho, e o próprio Jonatã entrou na cidade.